Tá um perigo esse negócio de redação do Enem na internet, né? Os cursos online que estão à disposição, os professores, porque parece que a gente está vivendo num circo. Toda hora a gente se depara com fadas da redação, com magos da redação, mágicos, acrobatas, contorcionistas, malabaristas da redação. Tem até a gigante anão, tem os professorzões, tem os professorzinhos. Só tá faltando o palhaço, mas eu, por ironia do destino, chego à conclusão que os palhaços somos nós, que acreditamos de boa fé no método desse povo só porque eles têm milhões de curtidas, milhões de seguidores, têm equipe de marketing. Mas a grande verdade que eu digo para vocês, como professor universitário concursado federal que sou, é que a maioria desses professores cresceu em cima do lixo, em cima de tudo aquilo que não te ensina a escrever e de tudo aquilo que o INEP, que a banca está condenando agora, vendendo o modelo pronto, vendendo repertório de bolsa, repertório coringa, citação coringa. Então eu quero deixar um alerta aqui para vocês. O que eu vou falar aqui é muito importante, é questão de sobrevivência e de entrada na universidade. Eu quero te perguntar com toda a sinceridade do mundo, quero que você me responda aqui e comente isso que eu estou dizendo. Pode discordar também, não tem problema, a ideia aqui é a gente conversar. Você sabe qual é a formação do professor de redação que você segue? Quando você pensa em comprar um curso de redação, você tem acesso ao currículo desse professor? Porque eu tenho essa impressão. Ninguém fala o currículo, ninguém fala em qual escola formou, em qual faculdade, se formou na área de linguística, de texto, de redação, de argumentação. Então, eu sempre digo isso, a gente tem de aprender a investigar se aquele professorzão ou professorzinho ali tem currículo, tem formação na área de alto nível, preferencialmente com pós-graduação, mestrado, doutorado, e se essa pessoa escreve bem e foi vitoriosa na própria vida dela através do próprio texto. Passou em concurso público, passou em processo seletivo com prova escrita eliminatória, e é o que eu percebo, eu não acho o currículo dessas pessoas. Eu acho vídeo viral, eu acho milhões de curtidas, eu acho até depoimentos que eu suspeito que são fakes, e o que eu fico achando engraçado agora, depois que o INEP deixou claro, né, modelo pronto, repertório de bolsa, repertório coringa, vai perder ponto. Essas pessoas que sempre venderam esse tipo de coisa estão tentando agora ajustar o discurso, dizendo que repertório pode sim, mas tem que ser aderente. Quando eu digo para vocês, e sempre disse isso que me deixa com a consciência tranquila, eu já falo isso há muitos anos, coringa é bandido. Quem é amigo de coringa, quem defende coringa é cúmplice. Falou em coringa, deleta, não escuta quem fala em coringa, não. Isso é atraso de vida, isso atrofia o raciocínio, isso te impede de aprender a pensar e escrever com autonomia. É isso que vai fazer você ser uma pessoa bem-sucedida com a sua escrita. Então, meus caros, eu entro aqui na parte mais importante, que são dicas de ouro para eu passar para vocês, no alto da minha experiência, porque eu sou macaco velho. Vocês precisam saber interrogar esses professores. Existe curso bom online, não estou falando que tudo que é online é ruim, não. Mas a questão que eu coloco é a seguinte, quando você vai contratar um advogado, você não quer saber a formação desse profissional e mais ainda se ele é um vitorioso nas causas que ele defende. Você entra dentro de um ônibus intermunicipal sem ter certeza se o cara ali tem carteira e se ele tem prática. Você vai a um médico sem ter certeza que ele tem a formação adequada e a experiência específica naquela área que você precisa de atendimento. Então, por que no caso da redação você acredita nas pessoas só porque elas têm milhões de seguidores na internet? Por que na redação é diferente? Eu preciso saber se o cara tem formação ou a professora e se ele tem prática e se essa pessoa é vitoriosa pela própria escrita. Eu sugiro que sempre que vocês forem comprar um curso online ou mesmo seguir um conselho gratuito de um desses gurus aí, que antes você faça 4 perguntinhas para ele no direct dele, no Instagram se ele deixa disponível, nos comentários do YouTube e ver se ele te responde, porque ele tem a obrigação de te responder. A gente que é profissional, a gente não tem de colocar o currículo da gente como carteirada, não. É uma obrigação nossa de passar uma informação transparente com quem está lidando com a gente. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, eu tenho mestrado e doutorado na área de linguística, de texto, de discurso, com especialidade em argumentação e redação, e tenho 3
pós-doutorados nessa mesma área, sendo que um desses 3 pós-doutorados eu fiz no exterior, eu fiz na Itália, eu dei palestra na França, na Itália, na Argentina, no Brasil inteiro sobre esse assunto. Quando eu tentei o mestrado na UFMG, eu passei em primeiro lugar geral e ganhei bolsa. No doutorado, idem. No pós-doutorado, idem. Em 2010, eu passei em primeiro lugar no concurso público para professor da Universidade Federal de Ouro Preto, para lecionar a produção de texto. Cheguei a passar em primeiro lugar na mesma área na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui para o Rio Grande do Sul, voltei para Minas, valeu a viagem. É o tipo de coisa que só a escrita proporciona pra gente, qualidade de vida e conhecer esse mundão de Deus. E é por isso que eu te peço para seguir o canal aqui, que eu tenho muitas dicas importantes e cruciais para você ter um bom texto. Pois bem, o que é que você vai perguntar para esse profissional? Você vai perguntar simplesmente qual que é a sua formação, meu compadre? Qual é a sua formação na área de letras, de redação, de linguística? E complementando isso, você tem mestrado ou doutorado, uma pós-graduação em áreas ligadas ao texto, à argumentação ou linguagem? Não basta ser professor gramatiqueiro, ele tem que saber de retórica e de argumentação também. E outra coisa importante, em que universidade você se formou e se qualificou? Foi em uma boa universidade? Foi em uma universidade federal de qualidade? E é todo direito seu perguntar também em que a sua escrita, caro professor, te tornou um vencedor. O que você já conquistou através do seu próprio texto? Você escreve bem? No fundo, a gente está perguntando é isso. O que me deixa indignado é que essa galera não deixa disponível o currículo deles. Você não acha. E aí, se a pessoa lá não te responde, se o professor ou professora não responde, pesquisa no Google. Porque às vezes a gente se apresenta na internet com um nome mais simples, que não é o nosso nome completo, verdadeiro. Eu mesmo faço isso. O meu nome, que é um nome super diferente, que é Meliandro Mendes Galinari. Eu preferi abreviar para professor Mendes. Mas eu não escondo meu nome verdadeiro. Vocês podem dar um Google aí no meu nome. Entrar no currículo Lattes com o meu nome. O currículo Lattes, para quem não sabe, é o currículo acadêmico que todo professor universitário tem de ter. É só você entrar na plataforma Lattes, no Google, ir lá na seção de busca e buscar o nome da pessoa. Então, se o professor ou professora não me responde, eu posso pesquisar lá no Google. Qual é o nome verdadeiro do professor Fofinho, por exemplo? Qual a formação do professor fulano? O professor fulano possui mestrado ou doutorado na área? Em que universidade o professor se formou? O professor X ou Y já passou em concurso público, em processo seletivo de mestrado, em concurso para professor universitário, que são concursos super difíceis. As provas escritas de professor universitário, você fica escrevendo ali durante 6 horas. Eu passei nos meus concursos em primeiro lugar, escrevendo texto à mão ali, que furou até um buraco no meu dedo. E não é com modelo pronto e repertório coringa que a gente aprende a escrever assim, não. E aproveito o meu conselho aqui, porque eu sou escorpiano. Escorpiano é o investigador do zodíaco, né? Eu vou saber até o nome da cueca que o sujeito usa. Eu não vou comprar um curso de redação ou seguir uma dica de qualquer profissional que seja sem saber se ele tem um calo ou não tem no dedão do pé. Eu vou pesquisar tudo que eu puder, não vou sair comprando só porque tem milhões de seguidores. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês, e vocês podem pesquisar, vai lá nos vídeos mais antigos desses professores ou professoras, pesquisem se eles estavam ou não ganhando a vida em cima do lixo, em cima daquilo que a banca odeia. Eu já verifiquei, mas eu quero que vocês vejam com os próprios olhos de vocês que a maioria dos professores famosos cresceu vendendo modelo pronto, repertório de bolsa e citação coringa. Tudo isso o INEP condenou e está penalizando desde 2024. Já penalizava antes. A grande verdade é essa, mas agora a paciência está ficando cada vez menor. E coloquem isso na cabeça de vocês. Quem ensina redação precisa ter vencido pela própria escrita. Não basta ser bom de marketing, não basta ter milhares de seguidores, não basta fazer corte viral. Precisa ter formação qualificada na área do texto, da argumentação e da linguagem. Precisa de vitórias reais pela escrita na própria vida, senão vai ensinar o quê? Se essa pessoa não passou nenhum concurso público, não foi capaz de fazer um mestrado, um doutorado. Eu falo isso sem nenhuma arrogância para vocês. Quando eu falo do meu currículo, eu acho que é uma obrigação minha. Se eu estou prestando um serviço, se eu tenho meu próprio curso, se eu estou dando um conselho público aqui, eu tenho de explicar para as pessoas quem que eu sou. Não é para me achar melhor, não é para dar carteirada. É uma obrigação de todo profissional. Todo profissional tem que ser transparente. Ele tem que deixar o currículo dele ali à mostra. A gente não chega nas lojas e tá ali o quadro, né, da aprovação da empresa pela prefeitura. É isso. Então chega junto aqui, se inscreva e a gente continua esse diálogo. Grande abraço.